Neste vídeo vamos tratar de uma matéria de fiscalidade, de IRC, as realizações de utilidade social. Uma matéria que está prevista no artigo 43 do Código do IRC. Vamos aproveitar e fazer uma questão de exame à ordem dos contabilistas certificados, resolver uma questão do exame do dia 29 de outubro de 2022. Começo por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Ora, realizações de utilidade social é uma matéria que está prevista no artigo 43 do Código do IRC. Ora, no Código do IRC temos o artigo 43, as realizações de utilidade social, que são dedutíveis, ou seja, nós contabilizamos-las em termos contabilísticos na contabilidade como um gasto do período, serão dedutíveis nos termos deste artigo os gastos do período de tributação, incluindo depreciações ou amortizações e rendas de imóveis relativos à manutenção facultativa de creches, lactários, jardins de infância, cantinas, bibliotecas e escolas, bem como outras realizações de utilidade social, como tal reconhecidas pela Direção-Geral dos Impostos, feitas em benefício do pessoal ou dos reformados da empresa e respectivos familiares. Então eu repito, feitas em benefício do pessoal ou dos reformados da empresa e respectivos familiares, desde que tenham caráter geral e não revistam a natureza de rendimentos do trabalho dependente, ou revestindo-o, sejam de difícil ou complexa individualização relativamente a cada um dos beneficiários. Portanto, neste número 1, estabelece aquilo que é considerado como uma realização de utilidade social. Mas o número 2 estabelece que são igualmente considerados gastos do período, mas agora até ao limite de 15% das despesas com o pessoal, a título de remunerações, ordenados ou salários, respeitantes ao período de tributação, os suportados com. Temos então um novo conjunto de realizações de utilidade social. A linha A, os contratos de seguro de acidentes pessoais, bem como contratos de seguros de vida, de doença ou saúde, contribuições para fundos de pensões e equiparáveis ou para quaisquer regimes complementares de segurança social que garantam exclusivamente o benefício de reforma, pré-reforma, complemento de reforma, benefícios de saúde pós-emprego, invalidez ou sobrevivência a favor dos trabalhadores da empresa. E depois há a linha B, também contratos de seguros de doença ou saúde em benefício dos trabalhadores reformados ou respectivos familiares. E o artigo 43 continua estabelecendo no seu número 3 que o limite anterior ele pode ser aumentado, pode ser elevado para 25% se os trabalhadores não tiverem direito a pensões de segurança social. Depois, o número 4 estabelece um conjunto de condições cumulativas e estabelece o seguinte: aplica-se o disposto nos números 2 e 3, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições.
à exceção das alíneas D e E, quando se trata de seguros de doença ou saúde, de acidentes pessoais e de seguros de vida que garantam exclusivamente os riscos de morte e invalidez. Os benefícios devem ser estabelecidos para a generalidade dos trabalhadores permanentes da empresa ou no âmbito de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho para as classes profissionais onde os trabalhadores se inserem. Depois, os benefícios devem ser estabelecidos segundo um critério objetivo e idêntico para todos os trabalhadores, ainda que não pertencentes à mesma classe profissional, salvo em cumprimento de instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho. E sem prejuízo no que vai ser estabelecido no número 6, a totalidade dos prémios e contribuições previstos nestes números 2 e 3 deste artigo, em conjunto com os rendimentos do trabalho dependente, que é a categoria A, isentos nos termos do número 1 do artigo 18 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, não devem exceder anualmente os limites naqueles estabelecidos, ao caso aplicáveis, não sendo o excedente considerado gasto do período de tributação. Depois continua aqui o artigo 28 a estabelecer as condições. Aquilo que eu analisei até ao momento já será suficiente para responder à seguinte questão de exame. Depois vamos explorar um pouco mais estas questões, mas agora na questão de exame do dia 29 de outubro, a versão A, a questão número 2 refere que, face ao disposto no artigo 43 do Código do IRC, são dedutíveis ao lucro tributável deste imposto, e temos agora 4 possibilidades. A linha A. Os seguros de saúde, feitos para a generalidade dos trabalhadores pertencentes ao quadro dos trabalhadores permanentes da empresa e respectivos familiares. A linha B. Os vales sociais pagos aos diretores e técnicos superiores com filhos com idade inferior a 7 anos. A linha C. Os contratos de seguros de vida feitos a favor dos gerentes e dos trabalhadores com profissões de risco. E, finalmente, a linha D. Os seguros de saúde feitos para a generalidade dos trabalhadores pertencentes ao quadro dos trabalhadores permanentes da empresa e respectivos familiares, desde que estes sejam dependentes que façam parte do agrado familiar do trabalhador. Por aquilo que eu analisei até agora relativamente ao artigo 43, a resposta já está dada, ou seja, eu só vou mais uma vez recorrer aqui ao artigo 43, que, segundo o seu número 2, à linha B, refere que são igualmente considerados gastos do período de tributação, se bem que até ao limite de 15% das despesas com pessoal, ordenados ou salários respeitantes ao período de tributação ou suportados com, e depois à linha B, contratos de seguros de doença ou saúde em benefício dos trabalhadores, reformados ou respectivos familiares. E, portanto, de todas as respostas que são colocadas aqui, aquela que vai ao encontro daquilo que está estabelecido neste artigo 43, é que os seguros de saúde, feitos para a generalidade dos trabalhadores, pertencentes ao quadro dos trabalhadores permanentes da empresa e respectivos familiares, portanto, é efetivamente a questão correta. A questão A linha B fica completamente de fora, não tem qualquer enquadramento. A linha C também não tem enquadramento aqui no artigo 43. A linha D teria enquadramento, mas tem aqui uma parte quando refere que respectivos familiares, desde que esses sejam dependentes, que façam parte do agrado familiar do trabalhador, portanto isto não está contemplado no artigo 43, conforme acabamos agora de ver. Vamos explorar um pouco mais este artigo 43
E vamos fazer um enquadramento. Isto não tem agora propriamente a ver com a questão de exame, não faz parte da questão de exame, a questão de exame está resolvida e tratada, mas vamos explorar um pouco mais o artigo 43 e os limites que nele estão estabelecidos. E vamos mesmo dar um exemplo em concreto e fazer uma referência ao modelo 22 do IRC e a um ajustamento fiscal que está previsto na declaração modelo 22 e concretamente no seu quadro 7. Bom, as realizações de utilidade social poderão, em determinado contexto que vamos analisar, não ser fiscalmente aceites. Isto se excederem determinados limites. Bom, eu já tinha referido que o artigo 43, número 1, ele refere que são considerados gastos do período de tributação os suportados com a manutenção facultativa de creches, lactários, jardins de infância, cantinas, bibliotecas e escolas, incluindo depreciações ou amortizações e rendas de imóveis, bem como outras realizações de utilidade social reconhecidas pela autoridade tributária, feitas em benefício do pessoal ou dos reformados da empresa e seus familiares, desde que tenham caráter geral e não revistam de natureza de rendimentos do trabalho dependente ou revestindo-o, sejam de difícil ou complexa individualização relativamente a cada um dos beneficiários. Então, o número 2 deste artigo 43 estabelece que são também considerados gastos do período de tributação, mas até ao limite de 15% das despesas com pessoal, contabilizadas a título de remunerações, ordenados ou salários respeitantes ao período de tributação. Portanto, naquilo que eu agora vou referir, é aceite como gasto, mas tem um limite. E se a empresa ultrapassar esse limite, o excesso terá de ser objeto de uma correção fiscal. E então, o limite é 15% das despesas com o pessoal, assim referidas na legislação no artigo 43. E a este limite de 15% terão de obedecer os contratos de seguros de acidentes pessoais, bem como os contratos de seguros de vida, de doença ou de saúde, contribuições para fundos de pensões e equiparáveis ou para quaisquer regimes complementares de segurança social que garantam exclusivamente o benefício de reforma, pré-reforma, complemento de reforma, benefícios de saúde pós-emprego, invalidez ou sobrevivência a favor dos trabalhadores da empresa. E também os contratos de seguros de doença ou saúde em benefício dos trabalhadores reformados ou respectivos familiares. Portanto, estão sujeitos a esta limitação, portanto, não podem ultrapassar 15% das despesas com pessoal. O referido limite, ele é elevado ou passa para 25%, portanto, aumenta 10%, passa de 15% para 25%, aumenta estes 10 pontos percentuais, se os trabalhadores não tiverem direito a pensões de segurança social. E a aceitação destes gastos depende da verificação das condições enunciadas no número 4 do mesmo artigo, portanto, as condições que eu há pouco referi, cumulativamente, para que isto efetivamente assim se considere. Vamos dar um exemplo. A empresa Utilidades Sociais Limitada celebrou em 2021 um contrato de seguro de vida a favor da generalidade dos seus trabalhadores, no montante de 4.000 euros. E, portanto, este valor foi reconhecido como um gasto do período. E nós agora queremos saber se este valor é integralmente aceite ou se
ultrapassou o limite fiscal consagrado no artigo 43 do Código do IRC. Sabemos também que os gastos com o pessoal contabilizados no período de tributação foram de 20 mil euros. Os trabalhadores têm direito a pensões da Segurança Social. E, portanto, como os trabalhadores têm direito a pensões da Segurança Social, não se vai aplicar o limite de 25%, porque o limite de 25% seria aplicado se os trabalhadores não tiverem direito a pensões de Segurança Social. Logo, teremos de aplicar o primeiro dos limites, que é o que está estabelecido no número 2 do tal artigo 23, que é considerar como gasto do período, mas apenas até ao limite de 15% das despesas com pessoal. Sabendo que as despesas com pessoal foram de 20 mil euros, fazemos 15% dos 20 mil euros, o que nos dá 3 mil euros. Ora, este é o limite máximo, é o limite ou o montante fiscalmente aceito. Quanto é que foi contabilizado? Quanto é que foi reconhecido como um gasto? 4 mil euros. Ou seja, foi ultrapassado o limite. E foi ultrapassado em 1000 euros. 4 mil menos 3. Isto significa que, sendo ultrapassado um limite, nós temos de fazer uma correção na declaração modelo 22 no seu quadro 7. Temos que fazer o chamado ajustamento fiscal a crescer. Vamos corrigir o resultado nesta passagem do resultado contabilístico da empresa para o seu resultado fiscal. E nesta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal, vamos ter que fazer aqui um ajustamento fiscal a crescer e que será feito no quadro 7 e vamos ver qual é o respectivo campo. Então, recorrendo aqui à declaração modelo 22 e no seu quadro 7, que aqui está, onde nós temos as várias correções fiscais que a empresa poderá eventualmente ter de fazer, desde variações patrimoniais positivas a variações patrimoniais negativas, passando pelos ajustamentos fiscais a crescer, e aqui um amplo elenco de ajustamentos fiscais a crescer para cada um dos campos que estão aqui previstos na declaração modelo 22, mas também um conjunto de ajustamentos fiscais a deduzir, onde temos, por exemplo, os benefícios fiscais que operam por dedução ao lucro tributável e que são contemplados aqui no campo 774 como dedução. No entanto, nós vamos ter de fazer um ajustamento fiscal a crescer, porque ultrapassamos um limite. E para tal, utilizamos o campo 723. O campo 723, aqui da declaração modelo 22, é o campo que é utilizado efetivamente para este conjunto de correções das realizações de utilidade social, quando são ultrapassados os limites. Então, ao abrigo aqui do artigo 43, foi ultrapassado 1000 euros. E, portanto, nós teríamos de fazer um ajustamento fiscal a crescer, e assim o nosso lucro tributável está a ser corrigido de uma forma, ou seja, está a aumentar, obviamente, no valor de 1000 euros. Logicamente, as correções fiscais que se traduzem em ajustamentos fiscais a crescer vão produzir um agravamento do lucro tributável, vão aumentá-lo. Aquelas que são a deduzir vão diminuí-lo e, logicamente, isso terá consequências ao nível depois do cálculo do IRC. Ajustamentos fiscais a crescer penalizam, ajustamentos fiscais a deduzir beneficiam, e aqui temos um ajustamento fiscal que nos penaliza porque ultrapassamos o limite fiscalmente aceito, previsto aqui no artigo 43, número 2, só seria aceito até 15%, e aqui nós, como eu já mostrei, ultrapassamos. Sempre que efetivamente exista uma majoração
para o modelo 22 e no âmbito daquela que está prevista no número 9 deste artigo, e vamos ver o que é que o número 9 nos diz. O número 9, ele refere que os gastos referidos no número 1, quando respeitem a creches, lactários e jardins de infância em benefício do pessoal da empresa, seus familiares e outros, são considerados para efeitos de determinação do lucro tributável em valor correspondente a 140%. Ou seja, isto é mesmo o contrário de um ajustamento fiscal a crescer. Isto é um benefício, porque nós na contabilidade consideramos a 100%, e eles estão-nos aqui a referir que nós temos a possibilidade, em termos fiscais, de elevar em mais 40% a realização de utilidade social, quando ela respeita a este conjunto de iniciativas, creches, lactários, jardins de infância, em benefício do pessoal, da empresa, seus familiares e outros. Então aqui temos precisamente um ajustamento fiscal a deduzir, porque nós na contabilidade reconhecemos 100%, e a nível fiscal é-nos permitido atingir 140%, mais 40%, e portanto vamos poder deduzir na declaração modelo 22 40% acima dos 100, relativamente a este conjunto de iniciativas do número 9. Neste caso, na declaração modelo 22, utilizaríamos um ajustamento fiscal a deduzir. E os ajustamentos fiscais a deduzir, temos aqui a iniciar no campo 754 e o campo correspondente aos benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento, onde este se integra, seria precisamente o 774. Outra situação de benefício para a empresa, em termos de ajustamento fiscal a deduzir como benefício, será aquele que foi introduzido no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, em que consideram-se incluídos no número 1 os gastos suportados com a aquisição de passes sociais em benefício do pessoal do sujeito passivo, verificados os requisitos exigidos, os quais são considerados para efeitos de determinação do lucro tributável em valor correspondente a 130%. Considerando que contabilisticamente é reconhecido o valor de total, que corresponde a 100%, nós vamos elevar a dedução em mais 30% para atingir os tais 130% deste benefício. E, portanto, vamos deduzir na declaração modelo 22, num ajustamento fiscal a deduzir, 30% do respectivo valor aqui suportado com a aquisição de passes sociais em benefício do pessoal do sujeito passivo, obviamente verificados os requisitos exigidos, os quais são considerados, então, para determinação lucro tributável em valor correspondente a 130%. Portanto, os 30% a mais que nos é permitido deduzir, para além dos 100% que já foram deduzidos contabilisticamente, serão inscritos também no campo 774 como ajustamento fiscal a deduzir. E aqui temos, neste vídeo, eu acabei por falar sobre ajustamento fiscal a acrescer, aquele que vai penalizar porque foi ultrapassado um limite, e ajustamento fiscal a deduzir, aquele que beneficia a entidade e que, no caso concreto, vimos aqui benefícios fiscais. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.